E aí galera, beleza? Então, como vocês podem ver, tem toda uma mudança de cenário aqui, né? Eu mudei algumas coisas aqui do meu quarto e tudo mais. E não vou contar agora, mas vou trazer umas novidades aqui para botar no cenário, para ele ficar melhor. Mas por enquanto, ele vai ficar assim. Então, como vocês podem ver, o assunto do vídeo de hoje é por que as pessoas gostam tanto do Lula, man. O que é que o Lula tem tão foda assim que as pessoas gostam assim tanto dele? É isso que eu vou responder. E por que as pessoas gostam muito do governo do Lula hoje em dia? Porque elas têm essas memórias afetivas muito boas daquela época e tudo mais. Mas para a gente fazer uma análise séria sobre isso, primeira coisa, você tem que dar um like aqui, você tem que compartilhar com as outras pessoas e ativar o sininho para você ficar informado de todos os vídeos que vai ter. Aqui vou lançar a próxima semana, né? 3 vídeos por semana. Já vou lançar esse vídeo na segunda, que eu tô gravando no domingo de noite. Então outro vídeo vai ser na quarta e outro muito provavelmente vai ficar ali pro domingo ou pro sábado. Mas enfim, tirando essa cronometragem do canal, vamos pro assunto de hoje. Bom, para a gente fazer essa análise correta, vamos voltar para o governo anterior ao do Lula, que é o governo do Fernando Henrique Cardoso, o FHC. E o FHC, ele construiu, né, o governo dele de 8 anos, que aliás foi o primeiro governo que teve o sistema de reeleição, porque até então no momento não tinha, né? Ele conseguiu aprovar isso na Câmara e no Senado, e ele foi o primeiro governo da nossa redemocratização a ter 8 anos de mandato, no caso 2 mandatos seguidos, né? Então ele teve que fazer privatizações e desburocratizações, principalmente no setor de telecomunicações, né? Porque para você que não sabe, antigamente não tinha o nosso sistema de vender celulares como tem hoje. Antes era um sistema estatal. E esse sistema estatal era muito burocrático, cara. As estatais, elas tinham modelos pré-definidos de celulares, que eram celulares, aliás, bem ruins, em comparação ao que estavam sendo vendidos em outros países, né? E era uma fila imensa. Você tinha a numeração para você ir para a fila, para você conseguir comprar o celular, e esse celular era muito caro. Basicamente quase todo celular que era vendido naquela época era um preço de um iPhone X comparado, né? Então ele saía muito caro, porque o imposto sobre os produtos, né, eram muito grandes, e aí teve uma redução nisso e tudo mais. Foi toda uma mudança bem liberal, aliás, nesse setor de telecomunicações, e a Telebrás foi vendida, e hoje se encontra o mesmo sistema que foi aprovado nessa época, né, depois da pós-privatização da Petrobras, ou da Telebrás, quer dizer. E aí, né, isso ocasionou uma melhora econômica no Brasil muito grande. Então, como eu estava dizendo, o governo do FHC foi marcado por coisas boas, bons indicadores. O dólar não estava alto, estava um dólar controlado, a inflação estava controlada, a taxa de juros do país estava controlada, o país estava crescendo em relação ao seu PIB muito bem. Então, o país estava bem, pô, o país estava crescendo. Para o Brasil sendo um país emergente como sempre foi. E aí chega no governo Lula ali, né, em 2003, que se inicia o governo, e ele começa a fazer políticas públicas ruins, né, na minha visão e na visão do pessoal de direita, ruins. E uma coisa que eu tenho que falar aqui para vocês, né, um adendo, que as políticas públicas boas, as privatizações, a desregulamentação, elas são políticas públicas boas, porém elas demoram um tempo para demonstrar o seu resultado, entre 2 a 3 anos no mínimo, para você começar a ver que esses indicadores naquele setor que você fez, a desburocratização e a privatização, se tornaram positivos. Mas o mesmo acontece para políticas públicas ruins. Então, estatização, alta regulamentação, demora um tempo para você ver que aquele setor que você fez isso ficou uma bosta, entendeu? Tipo, não é algo imediato. Na economia, nada é tão imediato assim. E essas políticas públicas ruins que o Lula fez durante 8 anos só foi se cair, né, no governo Dilma. Então, no governo Dilma, o que a gente lembra do governo Dilma? Alta inflação, alta taxa de juros, os preços subindo drasticamente, assim como está acontecendo agora no governo Bolsonaro. As coisas ruins que estão acontecendo no Brasil hoje e já aconteceram é tudo resultado de políticas públicas ruins que aconteceram muito antes, entendeu? Então, a economia, ela não é imediatista, e ela sim a longo prazo. Então, se você fizer coisas boas agora, no futuro você vai colher bons frutos. E se você não semear agora, né, se você não plantar bons frutos agora, você não vai colher nada no futuro. E é basicamente o que aconteceu no Brasil. Então Lula, ele forneceu muita linha de crédito,
né, e muitos programas sociais assistencialistas durante o governo dele. Então, né, ele não é o criador do Bolsa Família, mas ele juntou vários programas sociais e botou num só, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família é basicamente isso, é uma combinação de vários programas, né? E ele criou esse novo programa que aglomera todos, né? E esse dinheiro que ia para essas famílias pobres, né? Que é uma política pública que obviamente não funcionou, né? Ele precisa vir de algum lugar e vinha dos impostos. Até hoje vem dos impostos. E essa é um tipo de política pública que, a princípio, tem as melhores das intenções, mas que no final ela condena uma grande classe de pessoas mais pobres a continuar e a ficar dependendo desse sistema, entendeu? Porque a ideia ideal do programa social do Bolsa Família vem lá de um autor liberal que se chama Milton Friedman. O Milton Friedman que criou o sistema de vouchers, entendeu? Então, qual era a ideia dele? Ele acreditava que se as pessoas tivessem um mínimo para sobreviver, elas conseguiriam, consequentemente, melhorar a sua renda e começar a viver melhor. E aí chegaria um momento em que ela não precisaria mais dessa política pública para sobreviver e sairia do programa dando oportunidade para outra pessoa que precisasse, né, usar esse dinheiro para conseguir se manter. E isso aconteceu uma distorção, né? O pessoal da esquerda se apropriou dessa ideia e mudou ela completamente. Isso faz com que, hoje em dia, infelizmente, o Bolsa Família, que era um programa que tinha das melhores das intenções, se tornar um programa para pessoas que não querem subir na vida ficarem dependendo do Estado e sobrevivendo dessa forma, entendeu? É basicamente um cabide eleitoral. Então, o político muitas vezes hoje em dia ele chega na campanha e promete que vai aumentar o Bolsa Família, vai botar mais outra coisa no Bolsa Família, como forma das pessoas darem o seu voto confiando nessa pessoa, entendeu? Então, o governo Lula teve muitas boas intenções, mas essas boas intenções foram, obviamente, né, veio com uma das piores práticas possíveis, não obstante de qualquer governo de esquerda. Então, como eu disse, isso tudo caiu no colo da Dilma, e sempre que as pessoas se recordam do governo Lula, é sempre com um pensamento de que, tipo, eu consegui comprar uma geladeira, eu consegui comprar um carro, eu consegui comprar a minha primeira casa, sendo que todas essas linhas de crédito lascam e lascaram, né, os trabalhadores depois que aconteceu esses programas sociais, entendeu? Então muita gente abre a boca para falar do governo Lula e dizer que ele extinguiu a dívida externa que a gente tinha, né? A dívida externa que a gente tinha com o FMI, com o Banco Central Mundial, e enche a boca para falar isso. Porém, contudo e entretanto, não falam que o Lula ele triplicou a dívida externa. Então ele usou a dívida interna para ser quitada e a dívida externa ele triplicou utilizando esse dinheiro. Então ele endividou ainda mais o país, entendeu? Esse é o ponto. E ele fez esse malabarismo monetário só para conseguir usar isso como slogan de campanha. Tipo, eu, Lula, consegui, né, erradicar a dívida externa, mas triplicou a interna, né, meu querido? Você não ajudou em nada o brasileiro. Como se você tivesse devendo R$5 para Fernando, e aí você também está devendo R$10 para Henrique. E aí você chega, ô Fernando, me dá aí mais R$15 para eu te pagar e pagar Henrique. E aí você no final fica devendo mais dinheiro para ele, né? Meio que uma forma de agiotagem nesse sentido. Então as pessoas têm essa memória afetiva justamente por causa dessas políticas públicas boas, mas que no final quem pagou sempre a conta, né, foram os pagadores de impostos, os trabalhadores de verdade. Então a gente tem que pensar que a gente não pode ser imediatista quando a gente vai escolher um cara para criar essas políticas públicas, para governar o nosso país, né? Como hoje a gente tem o Bolsonaro e na época a gente tinha o Lula, entendeu? Mas a gente não pode ser imediatista na economia, porque a economia não é feita para ser isso. A economia ela é cíclica, né? E um ótimo livro que fala sobre como a economia é cíclica e como políticas públicas imediatistas lascam qualquer país, independentemente de onde se aplique, em qualquer tempo que ele se aplica, é esse livro aqui, Os Erros Fatais do Socialismo, do Friedrich Hayek, que eu adoro utilizar para fazer o roteiro aqui do meu canal, porque esse foi um dos livros que o tornou a ajudar a ficar famoso, e ele, consequentemente, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1973. Então, é um cara muito bem fundamentado, muito bem estudado, com as melhores premiações possíveis para um economista, né?
e que eu não podia deixar de falar aqui para complementar o assunto do vídeo. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe com mais pessoas, para as pessoas saberem que a economia é cíclica, para as pessoas se informarem que políticas públicas não são feitas de forma imediatista e sim a longo prazo, sempre tendo uma visão a longo prazo. Isso aí é até uma dica para você se levar para a sua vida. Pense sempre há 5 anos à frente, 3 anos à frente, que você vai conseguir fazer, né, grandes coisas da sua vida. Não seja imediatista. Valeu e até a próxima.